e a gente já inicia. So, guys, última aula, nós havíamos lido o capítulo 6, The Cowardly Lion. Hoje nós temos que continuar a leitura e ir para o capítulo 7. Então, vamos lá, pessoal. Então, o capítulo 7 começa assim, ó. The Journey to the Great Oz. A jornada até o grande Oz. Journey é a palavra jornada. Pode ser também traduzido como viagem, tá bom, pessoal? Journey. Então, a jornada, the journey. Quando vocês querem indicar a direção da jornada de vocês, vocês sempre vão utilizar a preposição to the. Então, se fosse a jornada para Minas Gerais, você falaria the journey to Minas Gerais. No caso da palavra Minas Gerais, como é um nome de um local específico, um nome próprio, então você não utiliza o the, tá bom? Então, the journey to Minas Gerais. Agora, quando for um nome uma palavra que não indica o nome próprio, como a palavra great, então você pode utilizar a palavrinha the, tá bom? Então, the journey to the Great Oz. E ele começa. They were obliged to camp out that night under a large tree in the forest. Então, eles foram obrigados, eles foram obrigados a acampar fora, sentido ao céu aberto, tá bom? Eles foram obrigados a acampar, céu aberto, aquela noite, embaixo de uma grande árvore, no meio da floresta. For there were no houses near. Então, por quê? Pois não havia casas por perto. The tree made a good thick covering to protect them from the dew, and the Tin Woodman chopped a great pile of wood with his axe, and Dorothy built a splendid fire that warmed her and made her feel less lonely. Então, ó, the tree made a good thick covering. Então, a árvore fez uma cobertura, uma proteção para eles, boa e espessa, tá bom? Thick é a palavra espesso, para proteger eles da noite. And the Tin Woodman chopped a great pile of wood. E o Tin Woodman, ele cortou uma grande pilha de madeira, pile of wood, with his axe, com seu machado. And Dorothy built a splendid fire. E a Dorothy, ela construiu uma esplêndida fogueira, splendid fire, that warmed her and made her feel less lonely, que a aqueceu e a fez sentir menos solitária. So, less. A palavra less significa menos, tá bom? Nós vamos utilizar essa palavra less sempre que nós estivermos falando de uma coisa não contável. Então, pense na palavra solidão, um sentimento. Não dá para contar, não dá para falar um solitário, dois solitários, três solitários. Não existe essa contagem. Sempre que nós estivermos lidando com palavras incontáveis em inglês, e nós quisermos falar menos daquela palavra, nós vamos utilizar less. Então, digamos que eu quisesse falar menos tempo. Eu falaria less time. Menos comida, less food. Mas aí você pode perguntar, teacher, mas espera aí, comida pode ser contável. E aí eu vou ter que te responder assim, ó, cuidado, quando eu digo que não é contável, eu estou falando da palavra comida. Pensa na palavra comida. Você não vira para mim e falou que comeu 2 comidas no almoço. Não faz sentido você falar isso. Não faz sentido você falar que você comprou 4 comidas na Gumbo. Então, a palavra comida, ela é incontável. Então, a gente não conta ela. Por isso que a gente fala less food. Menos comida. Até mesmo a palavra dinheiro, pessoal. Quando nós falamos da palavra dinheiro, ela é incontável. De novo, eu estou falando da palavra dinheiro. Não faz sentido eu virar para você e falar que eu tenho 3 dinheiros na minha carteira. Você olha para mim, você não vai saber quanto dinheiro eu tenho. Então, a palavra dinheiro também é incontável. Ou seja, se eu quisesse falar menos dinheiro, eu também falaria less money. Então, ó, o less, ele sempre vai ser utilizado quando você quiser quantificar palavras incontáveis, tá bom? Então, qualquer verbo que você imaginar, tipo, trabalho menos, I work less. Estudo menos, I study less. Eu como menos, I eat less. Ou palavras incontáveis, enfim, pode utilizar o less, tá bom? Então, a fogueira fez com que a Dorothy se sentisse menos solitária.
She and Toto ate the last of their bread, and now she did not know what they would do for breakfast. Então, a Dorothy, né, ela e o Toto, o cachorrinho, eles comeram o último de seus pães. Então, comeram o último pedacinho do pão. And now she did not know, e agora ela não sabia, what they would eat for breakfast, o que eles comeriam no café da manhã. For breakfast. É bem legal vocês verem isso aqui, porque quando vocês quiserem dizer assim, ó, no café da manhã, no almoço, no jantar, na ceia, vocês vão sempre utilizar a preposição for. Então, se eu quisesse falar que eu comi pão no café da manhã, eu falaria I, né? I ate, ó, o verbo comer no passado, I ate bread, eu comi pão, I ate bread no café da manhã, for breakfast. Se eu quisesse dizer que eu comi pão no almoço, I ate bread for lunch. Comi pão no jantar, I ate bread for dinner. Então, não importa em qual dos momentos, qual das refeições que vocês estão se referindo. A preposição que vocês vão utilizar é o for, tá bom? Continuando. If you wish, said the lion, I will go into the forest and kill a deer for you. Então, o leão falou isso aqui, ó. Se você desejar, eu entrarei na floresta, ó. I will go into the forest. Às vezes, pessoal, o go vai ter mais de uma tradução, tá bom? Go into significa entrar. Então, se você quiser, eu entrarei na floresta e matarei um cervo para você. Então, if you wish, I will go into the forest and kill a deer for you. Daí ele continuou. You can roast it by fire, since your tastes are so peculiar that you prefer cooked food, and then you will have a very good breakfast. E ele continuou falando, então você consegue, né, assar esse cervo que ele matasse para ela na fogueira. E aí ele usou o since, ó, já que. Since significa já que. Já que seus gostos, a palavra taste é a palavra gosto, então já que seus gostos são tão peculiares. Estranhos, tá bom, pessoal? É uma palavra que você pode utilizar para falar estranho. Já que seus gostos são tão estranhos e você prefere comida cozida. Então, ele continua, então você terá um bom café da manhã. Ou seja, ele está falando que se ela quiser, ele pode entrar na floresta, matar um cervo, ela pode cozinhar esse cervo na fogueira e ela vai ter um café da manhã, tá bom? Só que ele acha esse gosto dela peculiar, estranho. E aí a Dorothy respondeu, Don't, please don't. Não, por favor, não. Begged the Tin Woodman. Ah, não foi o Tin Woodman que falou isso. Begged, pessoal, begged é o verbo implorar, tá bom? Então, ele implorou. Não, por favor, não. I should certainly weep if you killed a poor deer, and then my jaws would rust again. Ele certamente choraria, ele falou, ó, eu certamente choraria se você matasse um pobre cervo. E então as minhas mandíbulas enferrujariam de novo. Ou seja, ele é chorão. Ele não tem coração, mas ele é chorão. Aí continua. But the lion went away into the forest and found his own supper. And no one ever knew what it was, for he didn't mention it. Então, mas o leão entrou, foi embora, né? Ele foi embora para dentro da floresta e encontrou sua própria ceia, seu próprio jantar. E ninguém nunca soube, no one ever knew. No one é uma forma que vocês podem utilizar para falar ninguém, tá bom? Ninguém. Sempre que vocês colocarem uma forma negativa na frente do ever, esse ever vai dar a ideia de jamais, tá bom? Então, ninguém, jamais. No one ever knew. Ninguém jamais soube o que foi. Então, o leão entrou para dentro da floresta e ele comeu alguma coisa, mas ninguém jamais soube o que foi que ele comeu. For he didn't mention it. Porque ele nunca mencionou. Aí continua. And the scarecrow found a tree full of nuts and filled
and filled Dorothy's basket with them. Então, o Scarecrow, o espantalho, ele encontrou uma árvore cheia de, assim, nozes, tá bom? E encheu, ó, o verbo encher, filled, e encheu a cesta da Dorothy com elas. Então, ele colocou um monte de nozes dentro da cesta da Dorothy. So that she would not be hungry for a long time. Então, para que assim, pode ser traduzido so that, para que assim, para que desse modo, para que dessa forma, ela não ficaria com fome por um longo tempo, for a long time. Aí continua. She thought this was very kind and thoughtful of the Scarecrow, but she laughed heartily at the awkward way in which the poor creature picked up the nuts. Então, ela achou, né, que foi muito generoso, muito gentil da parte do Scarecrow, né? Gentil e pensativo, algo sábio da parte do Scarecrow. But she laughed heartily, mas ela riu muito. At the awkward way, do jeito estranho, in which the poor creature picked up the nuts. Do modo estranho que essa pobre criatura, no caso do Scarecrow, tá bom, pessoal? O modo estranho que ele colheu. Ó, picked up é o verbo colher. O modo estranho que ele colheu as nozes. Então ela achou muito engraçado o modo que ele colheu essas nozes. He patted his hands. Oh, he patted hands were so clumsy, and the nuts were so small that he dropped almost as many as he put in the basket. Então a mão dele, como ela era uma mão feita de palha, né? Ela era tão atrapalhada e as nozes eram tão pequenas que ele derrubou quase tantas quanto ele conseguiu colocar dentro da cesta. Então, se ele tivesse pegado 10, ele derrubou 5. Conseguiu colocar 5, derrubou 5. But the Scarecrow didn't mind how long it took him to fill the basket, for it enabled him to keep away from the fire, as he feared a spark might get into his straw and burn him up. Então, ó, mas, né, embora ele tivesse derrubado bastante nozes, ó, ele, o Scarecrow, ele não se importou. He did not mind. Ele não se importou com quanto tempo levou para ele encher a cesta. Então, demorou, mas ele não se importou, não. Ele falou, por quê, ó? For it enabled him. Isso permitiu que ele keep away from the fire. Se mantivesse longe do fogo. As he feared a spark might get into his straw and burn him up. Porque ele tinha medo que uma faísca pudesse entrar dentro da sua palha, né? Pudesse queimar ele inteiro. Então, ele tinha medo, né? Que uma faísca pudesse entrar dentro da palha dele e queimasse ele. Burn him up. Então, ele preferiu ficar longe. So, he kept... Opa, cadê? So, he kept a good distance away from the flames. Então, ele manteve uma grande distância das chamas. Tá bom? Tá? Flames é chamas. Tá bom, pessoal? And only came near to cover Dorothy with dry leaves. E só se aproximou da Dorothy para cobri-la com folhas secas. Dry leaves. Opa, dry leaves. Ele continua. When she lay down to sleep. Então, ele só se aproximou para cobrir ela com folhas secas quando ela se deitou para dormir. When she lay down to sleep. Aí continua. This kept her very snug and warm, and she slept soundly until morning. Então, isso ajudou com que ela ficasse aquecida e aconchegante, né? Uma forma, sei lá, gostosa. E ela dormiu profundamente. Quando a gente fala sleep soundly, é quando você dorme profundamente. Until morning, até amanhã. When it was daylight, the girl bathed her face in a little ripple brook
And soon after, they all started toward the Emerald City. Quando a luz do dia chegou, né? A garota lavou seu rosto em um riachinho. E logo em seguida, and soon after, logo em seguida, eles começaram a jornada deles em direção a Emerald City. Daí continua. This was to be an eventful day for the travelers. Então, esse ia ser, né, um dia cheio de eventos para os viajantes. They had hardly been walking an hour when they saw before them a great ditch that crossed the road and divided the forest as far as they could see on either side. Então, eles tinham acabado de começar a andar, já fazia uma hora, quando eles viram à frente deles, esse before que vai dar essa ideia de na frente, tá bom, pessoal? Normalmente, quando você vê um before, depois do verbo ver, see before, basicamente está falando ver na frente, tá bom? Então, se eu olhar aqui para minha frente agora, eu estou vendo um espelho. Então, I can see before my eyes a mirror. Então, vejo diante dos meus olhos um espelho. Se eu pegar meu celular e colocar na frente do meu rosto, eu vou poder falar I see before my eyes my cell phone. Então, eu vejo na frente dos meus olhos um celular. Ou seja, before também pode dar a ideia de na frente de, tá bom? Quando você usa junto com o verbo see. E aí ele viu na frente dele um precipício, tá bom? Ditch pode ser traduzido como precipício, que cruzava a estrada. E dividia a floresta, ó, and divided the forest as far as they could see. Até onde eles conseguiam ver, on either side, de ambos os lados. Então tinha um precipício cortando essa floresta, esse caminho que eles estavam seguindo. It was a very wide ditch. É um precipício muito largo, né? And when they crept up to the edge and looked into, they could see it was also very deep. Então, quando eles olharam, quando eles chegaram na borda, ó, when they crept to the edge, quando eles se arrastaram até a borda e olharam para dentro, eles podiam ver que também era um precipício muito profundo, very deep. And there were many big jagged rocks at the bottom. E tinha muitas pedras pontudas no fundo. The sides were so stepped that no one, steep. Então, the sides were so steep that no one of them could climb down. Então, os lados eram tão escorregadios, lisos, né, que ninguém conseguia descer. Como é que é o nome? Esqueci o verbo em português. Escalar, lembrei. Que ninguém conseguia escalar até lá embaixo. Então, eles até pensaram então de poder escalar tudo e depois subir do outro lado, mas é muito liso. And for a moment it seemed that their journey must end. E por um momento parecia que a jornada deles deveria acabar, ou que tinha acabado. Aí alguém perguntou, what shall we do? A Dorothy perguntou, what shall we do? Asked Dorothy desperately. Então ela perguntou desesperadamente. Aí alguém falou, I haven't the faintest idea, said the Tin Woodman, and the lion shook his shag. Então, ó, o Tin Woodman falou que não tinha a menor ideia, tá bom? Uma forma que vocês podem falar, eu não tenho a menor ideia. I haven't the faintest idea. E aí, ó, o leão balançou sua juba. De um modo negativo, né? Tipo, quando você faz não com a cabeça. Então, his shaggy mane. Mane é juba e shaggy é desarrumada, tá bom? Quando você não penteia o cabelo fica shaggy. And looked thoughtful. E parecia pensativo. Ele pensou que não, mas estava com um olhar pensativo. But the Scarecrow said, we cannot fly, that's certain. Neither can we climb down into the great ditch. Therefore, if we cannot jump over it, we must stop where we are. Então, o que o Scarecrow falou? Ele falou que a gente não consegue voar. Ele tá pensando, né, pessoal? Embora ele não tenha cérebro, ele tá pensando. Ó, a gente não consegue voar. Isso é certo. Nem
nem podemos descer, né? Podemos escalar até lá embaixo desse grande precipício. Portanto, if we cannot jump over it, se a gente não consegue pular sobre ele, we must stop where we are. Nós devemos parar onde nós estamos. Aí o leão falou, I think I could jump over it. Eu acho que eu consigo pular por cima dele, said the cowardly lion, after measuring the distance carefully in his mind. Então ele falou, acho que eu consigo pular por cima dele, depois que ele mediu a distância em sua mente. Tá bom? Carefully é cuidadosamente. Então ele mediu a distância cuidadosamente em sua mente. Acho que eu consigo pular. Lembrando, ele é um leão covarde, mas ele acha que ele consegue pular um precipício. Then we are all right, answered the scarecrow, for you can carry us all over your back, one at a time. Aí o scarecrow falou, então nós estamos bem, porque você pode nos carregar um de cada vez em suas costas. Pessoal, one at a time. Um de cada vez. Vocês querem falar um de cada vez? É só falar one at a time. Se fosse 2 de cada vez, 2 at a time. 10 de cada vez, 10 at a time. E assim por diante. De cada vez, essa expressãozinha aqui, ó. At a time. Tá bom? To one, deixa só o at a time. Isso significa de cada vez. Quer falar de cada vez em inglês? É só falar assim. At a time. Tá bom? Continuando. Well, I'll try it, said the lion. Who will go first? Então o leão falou, bem, vou tentar. Quem quer ir primeiro? Who will go first? I will, declared the scarecrow. Então, eu vou, o scarecrow disse. For, if you found that you could not jump over the gulf, Dorothy would be killed, or the Tin Woodman badly dented on the rocks below. But if I am on your back, it will no matter so much, for the fall would not hurt me at all. Então o Scarecrow ele falou que iria porque se o leão, né, descobrisse que não ia conseguir pular sobre esse precipício, se fosse a Dorothy que estivesse nas costas dele, ela seria morta. E o Tin Woodman, ele seria amassado, ele ficaria muito amassado por conta das rochas que estavam lá embaixo. Mas, but, se eu estiver nas suas costas, but if I am on your back, se eu estiver nas suas costas, it will not matter. Isso não vai fazer diferença. For the fall would not hurt me at all. Porque a queda não me machucaria de forma alguma. Então, mais uma vez, a gente se deparou com a expressão at all. Tá bom? De forma alguma, de jeito nenhum. Lembrando, ela só funciona se você estiver fazendo uma negação. Então, isso não vai me machucar de forma alguma. It will not hurt me at all. Tá bom? Aí continua. I'm terribly afraid of falling myself, said the cowardly lion. But I suppose there is nothing to do but try it. So get on my back, and we will make the attempt. Aí o leão ele declarou o seguinte, ó. Eu estou terrivelmente assustado, com medo, né, de cair. Então, eu estou com muito medo de cair, said the cowardly lion. Mas eu suponho que não há outro modo a não ser tentar. Então, não há nada a fazer a não ser tentar. Ele continuou. So, get on my back. Então, sobe nas minhas costas. And we will make the attempt. E nós vamos tentar. Tá bom? Sobe nas minhas costas e nós vamos tentar. To make the attempt pode ser traduzido como tentar, tá bom? Ou fazer uma tentativa, enfim. The scarecrow sat upon the lion's back, and the big beast walked to the edge of the gulf and crouched down. Então, ó, o scarecrow ele sentou nas costas do leão e a fera, né, ó, the big beast, ela andou até a ponta, né, desse precipício e ela se agachou.
Sabe esse agachado que os gatos dão antes deles pular? Eles botam as 4 patinhas meio que de uma forma que você sabe que ele vai pular. Foi isso que o leão fez. Aí o Scarecrow perguntou, Why don't you run and jump? Por que você não corre e pula? Asked the Scarecrow. Aí o leão respondeu, Because that isn't the way we lions do these things. Porque esse não é o modo que nós, leões, fazemos essas coisas. Então ele está demonstrando que ele sabe como pular. He replied. Then, giving a great spring, he shot through the air and landed safely on the other side. Então, né, ó, então, dando uma grande spring seria quando você faz aquele movimento de se levantar bem rápido, tá bom, pessoal? Sabe, numa corrida em que o pessoal lá na corrida fica meio que abaixado, aí o cara dá um tiro e todo mundo levanta de uma vez, aquilo é spring, é quando você faz esse movimento muito rápido, tá bom? Então, ele fez esse movimento e se jogou, ó, shot through the air, se jogou no ar e aterrissou seguramente no outro lado. Então, ele conseguiu pular o precipício. Daí, ó, continuando. They were all greatly pleased to see how easily he did it. Então, eles todos ficaram muito satisfeitos em ver com a facilidade com que ele fez isso. And after the Scarecrow had got down from his back, the lion sprang across the ditch again. Então, e assim que o Scarecrow tinha descido das costas do leão, o leão pulou para o outro lado de novo. Dorothy thought she would go next. So she took Toto in her arms and climbed on the lion's back, holding tightly to his mane with one hand. Então a Dorothy, ela achou que ela ia na sequência, né? Ela pensou em ir na sequência. Então ela pegou o Toto em suas mãos, ó, in her arms, pegou o Toto em seus braços e subiu nas costas do leão. E ela se segurou, ó. Ela segurou forte na juba dele, com uma das mãos, tá bom? Então, ela sentou nas costas dele e segurou na juba dele. The next moment, it seemed as if she were flying through the air. And then, before she had time to think about it, she was safe on the other side. Então, no próximo momento, parecia como se ela estivesse flutuando no ar, ou voando no ar, tá bom? Voando através do ar ou pelo ar. Então, and then, antes que ela tivesse tempo para pensar sobre isso, ela se encontrou, ela já estava, né, segura no outro lado. Então, o leão fez um movimento muito rápido, pulou com ela que ela nem percebeu. The lion went back a third time and got the Tin Woodman. Então, o leão voltou uma terceira vez e pegou o Tin Woodman. And then they all sat down for a few moments to give the beast a chance to rest. Então, todos eles sentaram por alguns momentos para dar a chance, né, ó, to give the beast a chance to rest. Então, para dar uma chance para o leão descansar. For his great leaps had made his breath short. Porque os seus grandes saltos, leap, pessoal, salto, tá bom? Então, eu não sei se você já conhecia a palavra jump. Jump também é o verbo pular, saltar, mas leap também. Então, muitas vezes eles usam um, outras vezes eles usam o outro, tá bom? Então, esses saltos fez com que a respiração dele ficasse profunda. Sabe quando você fica com a respiração bem, tipo, respirando até o final do peito, cansado? É assim que o leão tava. Em inglês a gente chama isso de breath short. Breath short. And he panted like a big dog that has been running too long. E ele se sentou, né? Ele ficou como se fosse um cachorro que tivesse corrido por muito tempo. Sabe quando o cachorro fica... Foi assim que o leão ficou. Continuando. They found the forest very thick on the side, and it looked dark and gloomy. Então, eles acharam a floresta muito espessa desse outro lado. E ela era escura, né? Dark, escura. And gloomy é tenebrosa. Tá bom? Ela é escura e tenebrosa. After the lion had rested, they started along the road of yellow brick, silently wondering.
each in his own mind, if ever they would come to the end of the woods and reach the bright sunshine again. Então, ó, depois que o leão tinha descansado, né, ó, after the lion had rested, eles continuaram a caminhada, né, ao longo dessa estrada dos tijolos amarelos, silenciosamente pensando. Só wonder com o, tá bom? Wondering, como verbo. É o verbo pensar também, tá bom? Ele é um pensar mais profundo quando você se pergunta, tudo bem? Então, quando você fica pensando, se perguntando se algo está certo ou se algo está errado, em inglês, you are wondering. Você está wondering, tá bom? Talvez seja o verbo ponderar no português, mas eu prefiro traduzir como se perguntar, se questionar, tá bom? Eles ficaram silenciosamente pensando e se questionando. Each in his own mind, cada um deles em sua própria mente. If ever they would come to the end of the woods, se algum dia eles chegariam ao fim dessa selva, and reach the bright sunshine again, e se eles encontrariam o luz do sol novamente. To add to their discomfort, para adicionar algo a mais ao seu desconforto, they soon heard strange noises in the depths of the forest. Eles logo começaram a ouvir sons estranhos, strange noises, nas profundezas da floresta, in the depths of the forest. And the lion whispered to them that it was in his part of the country that the Kalidas lived. Então o leão, ele cochichou, he whispered, para eles que era a parte do país em que os Kalidás viviam. Pessoal, Kalidá é uma outra raça nesse mundo aqui, tá bom? Continuando. What are the Kalidás? Asked the girl. Então, o que são os Kalidás? A Dorothy perguntou. Aí o leão respondeu. They are monstrous beasts with bodies like bears and heads like tigers. Então, eles são bestas monstruosas com corpo que tem corpos de ursos e cabeças de tigres. Então, Kalidá é uma mistura de urso com tigre. Replied the lion. And with claws so long and sharp that they could tear me in two as easily as I could kill Toto. Ele deu mais uma explicação, que as garras deles eram tão longas e afiadas que eles conseguiriam rasgar o leão em dois, com tanta facilidade quanto o leão poderia rasgar o Toto em dois. Então, esses Kalidás são mesmo feras gigantes. Aí ele continuou. I'm terribly afraid of the Kalidás. Eu tenho muito medo dos Kalidás. Aí a Dorothy respondeu. I'm not surprised that you are. Eu não estou surpresa que você tem, né, medo dos Kalidás. They must be dreadful beasts. Eles parecem ser bestas assassinas, que matam muito fácil, tá bom? Aí o leão respondeu. Não, é o narrador. The lion was about to reply when suddenly they came to another gulf across the road. Então, o leão estava quase respondendo quando, de repente, eles se depararam com outro precipício ao longo da rua, né? But this one was so broad and deep that the lion knew at once he could not leap across it. Mas esse, ele era tão grande, ó, tão vasto e profundo, que o leão soube na hora. Soube at once, significa na hora. Então, ele soube na hora que ele não ia poder pular sobre ele, tá bom? Então, o leão bateu o olho e já descobriu que não ia conseguir pular. So, they sat down to consider what they should do. Então, eles se sentaram para pensar o que eles deveriam fazer. What they should do. And after serious thought, the Scarecrow said. Depois de pensar em muito, né? O Scarecrow disse. Here is a great tree. Aqui está uma grande árvore. Standing close to the ditch. Próxima ao precipício.
If the Tin Woodman can chop it down, se o Tin Woodman conseguir cortá-la, so that it will fall to the other side, para que ela possa cair até o outro lado, we can walk across it easily. A gente consegue andar por cima dela facilmente. Ou seja, o Scarecrow pensou de botar o Tin Woodman para cortar ela e fazer uma ponte. That is a first-rate idea, said the lion. Então o leão falou, isso é uma ideia de primeira classe, é uma ideia muito genial. First-rate idea é como se você estivesse falando que é uma ideia genial, tá bom? Lembrando, o Scarecrow não tem cérebro. Aí, continuando. One would almost suspect you had brains in your head instead of straw. Então, ele falou, alguém poderia até mesmo suspeitar. Ó, would almost suspect. Poderia até mesmo suspeitar que você tivesse cérebros na sua cabeça. Cérebro, né? Na sua cabeça, ao invés de palha. Daí o Tin Woodman... tá. The Woodman set to work at once. Então, o Woodman começou a trabalhar na hora. And so sharp was his axe that the tree was soon chopped nearly through. Então, estava tão afiado o machado dele, ó. So sharp was his axe. O machado dele era tão afiado que a árvore quase foi cortada até o final. Bem rápido, ela já estava quase cortada por completo. Aí continua. Then the lion put his strong front legs against the tree and pushed with all his might. Então, o leão colocou suas pernas fortes contra a árvore, against the tree, e empurrou, and pushed, com toda a sua força, with all his might. Pessoal, might significa força também, tá bom? Eu não sei se vocês assistem um desenho animado chamado... qual que é o nome mesmo? My Hero Academy. É um anime, tá bom, pessoal? E tem um dos personagens chamado All Might. Então, basicamente, se fosse traduzir o nome desse personagem, seria, tipo, Todo-Poderoso. All Might, tá bom? Porque a palavra might, ela também pode significar a palavra poder, força, tá bom? Então, foi isso que o leão fez. Ele empurrou com toda a sua força. With all his might. E, ó, and slowly, the big tree tripped and fell with a crash across the ditch. Então, devagarzinho, a grande árvore, ela deu uma balançada e caiu. Com um baita estrondo até o outro lado do precipício. With its top branches on the underside. Com os galhos do topo do outro lado, né? Do precipício. They had just started to cross the square bridge when a sharp growl made them all look up. Então, eles tinham começado a atravessar essa ponte estranha. Lembrando que a palavra queer significa estranho em inglês. Essa ponte estranha. Quando um grunhido agudo fez com que eles olhassem para cima. And to their horror, e para o terror deles, they saw running towards them, eles viram correndo na direção deles, two great beasts, duas grandes feras, with bodies like bears and heads like tigers, com corpos parecidos com ursos e cabeças parecidas com tigres. They are the Kalidas, eles são os Kalidas, said the cowardly lion, beginning to tremble. Então o leão já olhou para a cara dos bichinhos e já falou, eles são os Kalidas. E ele já estava, ó, tremendo. Tremble é o verbo tremer, tá bom, pessoal? Se você estiver tremendo de medo, tremendo de frio, pode ser tremble, tá bom? Aí, quick, the scarecrow, cried the scarecrow. Então o scarecrow gritou, rápido, let us cross over, vamos correr até o outro lado. So Dorothy went first. Então a Dorothy, ela foi primeiro. Holding Toto in her arms, segurando Toto em seus braços. The Tin Woodman followed. O Homem de Lata seguiu logo em sequência.
And the Scarecrow came next. E o espantalho foi na sequência. The lion, although he was certainly afraid, turned to face the Cálidas. E o leão, embora ele estivesse, com certeza, com medo, ele se virou para enfrentar. To face é o verbo enfrentar. Ele se virou para enfrentar os Cálidas. And then he gave so loud and terrible roar that Dorothy screamed and the Scarecrow fell over backward. E ele deu um rugido, né? Ó, roar. Ele deu um rugido tão alto e terrível que a Dorothy, ela gritou. Ó, she screamed. E o Scarecrow, ele caiu de costas. He fell over backward. While even the fierce beast stopped short and looked at him in surprise. E até mesmo essas feras terríveis, elas pararam e olharam para ele com surpresa. Aí continua. But seeing they were bigger than the lion, and remembering that there were two of them and only one of him, the Cálidas again rushed forward, and the lion crossed over the tree and turned to see what they would do next. Então, ó, mas vendo que eles eram maior do que o leão, eles eram maiores do que o leão, e se lembrando, né, and remembering, que eles eram dois e o leão era apenas um, então, ó, there were two of them, eles eram dois, and only one of him, e ele era só um. The Cálidas rushed forward. Então, os Cálidas, eles continuaram, foram para cima. And the lion crossed the tree. E o leão, ele cruzou essa ponte da árvore, né? And turned to see what they would do next. E olhou, né? Se viu para ver o que eles iam fazer na sequência. Without stopping an instant, the fierce beasts also began to cross the tree. Então, sem parar por nenhum instante, essas feras impetuosas, elas começaram a atravessar a ponte, atravessar a árvore, né? And the lion said to Dorothy, e o leão disse para Dorothy, we are lost, for they will surely tear us to pieces with their sharp claws. Tá. Então ele falou assim, nós estamos perdidos, porque eles vão certamente nos cortar em pedaços. Ó, vão nos cortar em pedaços com suas garras afiadas. But stand close behind me, and I will fight them as long as I'm alive. Mas é o que o leão falou. Mas fiquem atrás de mim, porque eu vou enfrentá-los, vou lutar contra eles enquanto eu estiver vivo. Wait a minute, called the Scarecrow. Espera um momento, disse o espantalho. He had been thinking what was the best to be done. Ele estava pensando o que era melhor ser feito. Oh, he was thinking what was best to be done. Ele estava pensando o que era melhor ser feito. And now he asked the woodman to chop away the end of the tree that rested to their side of the ditch. Então ele falou pro Tin Woodman cortar, né, a parte da árvore que estava no lado em que eles estavam, cortar a ponta dela, né? The Tin Woodman began to use his axe at once. Então o homem de lata ele começou a usar seu machado na mesma hora, at once. And just as the two Cálidas were nearly cross, e bem na hora que os Cálidas estavam quase atravessando, they were nearly across, eles estavam quase atravessando, the tree fell with a crash into the gulf. A árvore caiu de uma vez dentro do precipício, carrying the ugly, snarling brutes with it, and both were dashed to pieces on the sharp rocks at the bottom. Então, ela caiu carregando, né, essas duas feras feias com ela. E os dois, and both, foram estraçalhados na queda. Foram estraçalhados por conta das pedras pontudas, né, que tinham lá embaixo. Tinham lá no fundo do precipício. Well, said the Cowardly Lion, drawing a long breath of relief. Então, o leão começou. Bem,
Ele disse, dando um grande... Mas sabe esse respiro que a gente dá de... Assim, quando você se livrou de algo? Então, foi isso que ele fez. Respirou daquele jeito. Tipo, ufa, até que enfim. And see... Ele falou, well, I see we are going to live a little while longer. And I'm glad of it. For it must be a very uncomfortable thing not to be alive. Então ele falou assim, bem, eu vejo que nós vamos viver mais um pouquinho. E eu estou feliz, porque deve ser muito desconfortável. Deve ser uma coisa muito desconfortável não estar vivo. Those creatures frightened me so badly that my heart is beating at. E ele continuou. Aquelas criaturas me assustaram tanto que o meu coração ainda está batendo forte. Então, o coração dele estava disparado ainda. Opa, cadê? Ué, perdi. Peraí. Ah, foi lá pro 9. Opa, pra cima. Ah, tá. Tô quase no finalzinho já. Ué, perdi totalmente. King Woodman, Welcome, Line Drawing. Ah, tá. Foi aqui, ó. Creatures frightened me so badly that my heart is beating at. Tá bom? E aí continuou. Ah, said the Tin Woodman sadly. I wish I had a heart to beat. Então, o Tin Woodman está triste lá. O que ele falou? Que ia ter um coração para bater. I wish I had. So, vamos estudar um pouquinho essa estrutura? Ó, isso aqui é uma estrutura que a gente chama de wish sentences, em inglês. Então, quando você quer dizer frases do tipo, eu queria poder te ver, eu queria estar aí, eu queria ser você, eu queria poder fazer isso, eu queria poder voar, tá bem? Então, todo esse tipo de frase, a gente vai usar essa estrutura do I wish. Ou você vai falar, por exemplo, eu queria, vai ser essa ideia do I wish. Você vai falar, I wish. A segunda frase que vier na sequência, você vai colocar no passado. Na verdade, não é passado, tá bom? Isso é subjuntivo, mas assim, não vem ao caso. Imagina que como se fosse o passado, põe um verbo no passado. Você vai acertar, tá bom? Então, eu queria ter dinheiro. Acho que quando que essa é a minha frase. Eu queria ter dinheiro para comprar um carro. Para comprar um carro. Em inglês eu falaria, I wish I had money to buy a car. Eu queria ter tempo para te ajudar. I wish I had time to help you. Vamos botar outro verbo. Vamos colocar o verbo to be. Eu queria ser você. I wish I were you. Então, por conta de ser subjuntivo, então o verbo to be sempre vai ser conjugado em were, tá bom? Então, vai conjugar o verbo to be, coloca o were. I wish I were you. Então, eu queria ser você. Eu queria estar com você. I wish I were with you. Então, basicamente, você vai colocar o I wish e a outra frase conjugando um verbo no passado. Você vai acertar, tá bom? Então, foi isso que o Tim Woodman falou. I wish I had a heart to beat. Eu queria ter um coração para bater, que batesse, né? Mas ele não tem. Aí continua. This adventure made the travelers more anxious than ever to get out of the forest. Então, essa aventura fez com que os viajantes ficassem mais ansiosos do que nunca para sair dessa floresta. And they walked so fast that Dorothy became tired and had to ride on the lion's back. E eles andaram tão rápido que a Dorothy ficou cansada e ela teve que subir nas costas do leão, tá bom? Ela cavalgou o leão, literalmente. To their great joy, the trees became thinner, and the farther they advanced, and in the afternoon, they suddenly came upon a broad river. Então, para a felicidade deles, as árvores começaram a ficar menos espessas, começaram a ficar mais finas ao longo que eles avançavam, tá bom? E à tarde, eles de repente chegaram a um grande rio, tá bom? They come upon a broad river. Eles chegaram a um rio bem vasto. Flowing swiftly just before them. Que passava bem diante deles, tá bom?
On the other side of the water, they could see the road of yellow brick running through a beautiful country. Então, do outro lado da água, eles podiam ver a estrada dos tijolos amarelos, seguindo, né, por um país bonito. With green meadows dotted with bright flowers, and all the road bordered with trees hanging full of delicious fruits. Então, tinha flores bonitas e tinham árvores frutíferas ao longo dessa estrada, tá bom? They were greatly pleased to see this delightful country before them. Então, eles ficaram muito felizes em ver esse país maravilhoso diante deles. How shall we cross the river? Asked Dorothy. Então, como nós vamos atravessar o rio? A Dorothy perguntou. That is easily done. Então, o Scarecrow falou que é muito fácil de ser feito. The Tin Woodman must build us a raft so we can float to the other side. Então, o Tin Woodman deve construir uma jangada, jangada, para que a gente possa flutuar, ou melhor, flutuar até o outro lado. Boiar, né? Flutuar, o que é boiar até o outro lado. So the Tin Woodman took his axe and began to chop down small trees to make a raft. And while he was busy at this, the Scarecrow found on the riverbank a tree full of fine fruit. Então, ó, enquanto o Woodman, ele pegou o seu machado, né, ó, took his axe, e começou a cortar, né, as árvores pequenininhas para fazer essa jangada. Enquanto isso, né, enquanto ele estava fazendo isso, o Scarecrow, ele também estava procurando, né, ali próximo à beiradinha do rio, uma árvore cheia de fruta. Ele encontrou, na verdade, né, uma árvore cheia de fruta. This pleased Dorothy. Isso agradou a Dorothy, who had eaten nothing but nuts all day. Não tinha comido nada além de nozes o dia todo. And she made a hearty meal of the ripe fruit. Então ela fez uma comida muito gostosa com essa fruta que ele encontrou. But it takes time to make a raft. Então, mas leva tempo para fazer uma jangada. Even when one is as industrious and uttering as the Tin Woodman. Mesmo com alguém tão incansável e industrial quanto o Tin Woodman. É interessante usar essa palavra, porque esse livro meio que critica, pessoal, um pouco da Revolução Industrial, tá bom? Ele continua. And when night came, the work was not done. E quando a noite chegou, o trabalho ainda não estava feito. So they found a cozy place under the trees where they slept well until the morning. Então eles acharam um lugar bom embaixo da árvore em que eles pudessem dormir até a manhã seguinte. And Dorothy dreamed of the Emerald City. E a Dorothy, ela sonhou com a cidade das Esmeraldas. And the good wizard Oz. E o bom bruxo Oz, who would soon send her back to her own home again. Que logo em breve enviaria ela de volta para a sua casa. E aí acaba esse novo capítulo. Então acabou com eles dormindo na beira do lago, esperando essa jangada ser feita, tá bom, pessoal? E esse é o capítulo 7. Mais uma vez, leiam esse capítulo de novo em casa. Tentem pegar as estruturas que tem ao longo do capítulo, o vocabulário e tudo mais. Tentem entender por si só o capítulo. Tem bastante palavra, tem bastante vocabulário que vocês podem estudar ao longo da semana. Peguem o audiolivro para que vocês possam ouvir um nativo lendo isso para vocês. Assim vocês vão evoluir ainda mais a pronúncia de vocês. E basicamente é isso, tá bom? Leiam, leiam, leiam e aprendam. Bom, a palavra-chave de hoje vai ser, pessoal, Chapter 7, tá bom? Então, palavra-chave, Chapter 7. Beleza, pessoal?